Pronto, então, boa tarde a todos. Bem-vindos ao painel Cinema em Tempos de Crise, onde temos como convidados Rui Simões, documentarista e fundador da produtora Real Ficção, e a professora Raquel Rato, investigadora do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa. O painel, então, será moderado pela professora Vila Hernandes, professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Correção. Correção. Não sou catedrático, nunca fiz o concurso. Ai, não. Não. Então digo. Parece isso muitas vezes, não posso dizer todos, mas por isso. Pronto, não, obrigada pela correção, corrijam quando eu estiver. Estou aposentado, mas também não gosto que me digam que sou aposentado. Pronto, professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Pronto. Obrigado. Pronto, professor, quando quiser, esteja à vontade. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, as minhas saudações e agradecimentos aos caminhos, representados aqui pela Inês, e aos meus colegas de painel, a Raquel e o Rui. Podemos tratar-nos assim, por Avírio, Raquel e Rui. Eu fico em desvantagem porque tenho este nome que já não se usa. E vou apresentar rapidamente os meus colegas de painel. A Raquel Rato, como disse a Inês, é investigadora do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, tem uma licenciatura em cinema no ramo de realização da UBI, tem um mestrado em audiovisual e publicidade em Salamanca e tem um doutoramento em cinema e audiovisual na Sorbonne Nouvelle Paris 3. Enquanto investigadora, a Raquel coordena um projeto de grande importância, em minha opinião, é um projeto de história oral, chamado Palavras em Movimento, Testemunho Vivo de Património Cinematográfico. E consiste na criação de uma plataforma, na construção de um arquivo integrado numa plataforma digital. Já inclui uma série de entrevistas a figuras de relevo do cinema português, entre as quais, título apenas de exemplo, o Henrique Espírito Santo, que nos deixou este ano, e o Rui Simões, que está aqui connosco. É um projeto, de facto, de veras importante. É também autora de um livro sobre a obra, enquanto diretor de fotografia, do Acácio de Almeida, um livro publicado em francês. Não sei se já tem tradução, Raquel. Já tem tradução? Ainda não. Não. La lumière dans le cinéma. Há de ter. O Rui Simões é um cineasta português. Antes de ser cineasta, foi um exilado em Paris primeiro e na Bélgica depois, onde fez trabalho político e onde estudou cinema. É depois do 25 de Abril que ele regressa do exílio e é nessa altura que ele inicia a sua atividade enquanto realizador, com Deus, Pátria e Autoridade, um documentário sobre o período da nossa história contemporânea entre 5 de outubro e 25 de abril, seguindo-se, em 1980, um povo português que não abdico de dizer umas palavras daqui a bocadinho, curtas, peço desculpa. Como a Inês já disse, fundou a produtora Real Ficção e tem-se dedicado ao documentário. Julgo que tem projetos para a ficção, neste momento, se não estou enganado. Eu gostava de dizer umas palavras sobre o bom povo português e vou explicar porquê. Eu tive o prazer, há 2 anos, de arguir uma excelente tese de doutoramento sobre o cinema militante em Portugal, entre 74 e 82, na Sorbonne Nouvelle, justamente, na escola da Raquel, numa tese em que o filme do Rui tem um peso importante e merecido, digo eu. O Bom Povo Português é um filme construído, sobretudo, de imagens de acontecimentos reais. E tem um sentido político extremamente forte. E é
extremamente importante para se perceber bem aquele período, normalmente chamado PREC, entre 74 e 76. Mas o que eu acho notável no filme, e gostava de sublinhar isso, é que esse sentido político que o filme tem não resulta da imposição de um discurso doutrinário sobre o próprio filme. Pelo contrário, resulta de um ato de ruptura com a linguagem cinematográfica, com as leis da narrativa, com as leis do género, de forma a provocar uma ruptura na própria realidade com que o filme se confronta. O que é que eu quero dizer com isto? É que, ao contrário de muitos documentários valiosos da época, o filme do Rui não olha para a realidade como se ela fosse uma construção totalmente coerente e totalmente apreensiva, sem fraturas. Não faz isso, faz o contrário, isto é, confronta a realidade através de uma subjetividade assumida, fortemente assumida, e que, curiosamente, nos chega através de uma voz, que é uma voz melancólica, que é a voz do Zé Mário Branco, que faz a narração do filme. De modo que é um filme que não apela à identificação imediata por parte do espectador, mas apela sim à participação crítica e à liberdade de se ler criticamente o filme. E é por isso que o filme não envelheceu, nem do ponto de vista político, acho eu, nem do ponto de vista artístico, do ponto de vista estético. Mais uma vez eu peço desculpa de estar a demorar-me neste filme, está um pouco fora do debate, mas eu faço porque tem havido um silêncio injusto sobre este filme. E eu gostava que em tempos de crise este filme fosse outra vez exibido nas salas de cinema. Eu evoco aqui a cena final do filme, que é que o Rui Simões constrói a partir de imagens de um outro filme belga, de uma cineasta belga, Marianne Handwerker, de Silence, que rodou em Portugal. E esse final, é uma cena curta, mostra-nos uma sala de cinema do tempo do Estado Novo. Aquilo é uma sala de cinema dos anos 40, no máximo 50, ou no máximo 51. Não, é uma sala de aulas. É uma sala de aulas, exato. Sala de aulas de uma escola primária. Sim, escola primária. Sabe onde é a escola? Sabe qual é? Eu não sei exatamente, é na Beira Alta, porque o diretor de fotografia, quem filma essa cena é justamente o diretor de fotografia, meu colega de escola, o Gerard Collet, que é o operador do Bom Povo Português, o operador principal do Bom Povo Português, que é um colega belga, é ele que filma essa cena. Eu penso que é ali para a norte de Viseu, a Beira Alta, não sei exatamente a aldeia, mas posso saber. Tenho isso escrito em qualquer lado. Ok, ótimo. Termino esta referência ao Bom Povo Português. E o Marion, que é meu colega de escola também. Portanto, o Marion Handwerker, é meu colega de escola, e também. Portanto, aquela sequência tinha sido filmada antes, porque ele podia vir a Portugal. Eles podiam vir a Portugal e aproveitaram para fazer um filme que é o Pois Pois. Que tem é o título português, sim. Exatamente. Diga. Eu termino relembrando aquele momento em que a professora faz uma pergunta às crianças. As crianças são todos rapazes, não havia escolas mistas, obviamente, e são todos pobres. E a professora pergunta isto: porquê é que as pessoas morrem? E as respostas são extraordinárias. Para irem para o céu, diz um. Porque ele roubou pastéis que tinham veneno dentro, diz outro. Acho que é romãs. Acho que roubou romãs. Romãs, qualquer coisa. Por causa dos nossos pecados, diz outro. Exato. E o último, também pobre como os outros, dá esta resposta. Porque trabalharam muito. Eu acho que isto... Trabalharam muito. E isto, quase 50 anos depois, 40 anos depois,
mostra-nos uma resposta que continua a ser uma resposta adequada. Muitas pessoas morrem porque trabalharam muito. E por isso eu acho que O Bom Povo Português é um filme que deve mostrar-se em tempos de crise. Terminei isto que está fora do nosso debate, mas eu não podia deixar de fazer esta. Passemos então ao debate, para a Inês não nos ralhar, e eu proponho 3 pontos. Naturalmente, com total liberdade dos meus companheiros de mesa para boicotarem esta minha proposta. Em primeiro lugar, quer dizer, no fundo é responder de que tempos de crise falamos. Falamos certamente de um tempo de pandemia, que é esta que estamos a viver, com certeza. Falamos também, muito provavelmente, ou vamos falar, de um tempo de crise legislativa, se quisermos, marcado pela recente aprovação das alterações à lei do cinema no Parlamento. E podemos falar ou não, logo se vê, de um tempo de crise interna ao próprio silêncio, ao próprio cinema. Isto é, há estas crises da pandemia e legislativas, são crises que se impõem ou que vêm de fora para o cinema. A pergunta que nós podemos fazer no final, se tivermos tempo, pode ser esta. Há uma crise no próprio cinema? Nós estamos num tempo de crise interna ao cinema? Talvez não, mas podemos, enfim, experimentar isso. Podemos começar então pelo tempo da pandemia? Podemos? Eu só queria dizer uma coisa antes. Diga. Posso dizer? Com certeza. É que é muito curioso. Eu não sei quem organizou este painel. Quem é que teve a ideia de convidar estas 2 pessoas, pelo menos eu e a Raquel, como? E a Raquel para este painel e para estarem aqui a conversar. Porque a Raquel é responsável, é uma das responsáveis, no júri do ICA, para que eu volte ao cinema. Para que eu faça a minha primeira obra de ficção. Ficção. Exato. E a Raquel fez parte desse júri que me atribuiu, pela primeira vez em 40 anos, essa possibilidade. E eu acho este painel muito curioso, porque eu conheço a Raquel dos tais encontros que ela me convidou para participar na Gold Bacon, e eu gostei muito de a conhecer, e gostei muito daquele processo todo de trabalho de investigação. O que está ali, de facto, é uma memória incrível e estão ali testemunhos muito importantes para a história do cinema português. Mas o que é curioso para mim é encontrar a Raquel nesta situação de ter que falar sobre o cinema comigo e no quadro destes encontros, e ter sido justamente a ela. Eu só lhe agradeço a ela, é o meu agradecimento público por ela ter sido um dos participantes do júri que me deu a possibilidade de eu poder fazer a minha primeira obra. Por isso fica aqui o meu agradecimento. E pronto, e é isto que eu queria dizer, porque acho de facto que quem escolheu é curioso. Nunca tive em frente a um júri assim, já não está, já não faço, ela já não é júri, eu já não sou candidato, agora vamos falar de outra coisa, mas é curioso, eu queria chamar a atenção disto. Mas gostava de saber quem teve a ideia, quem fez a escolha. Dentro dos caminhos não sei se a Inês sabe quem foi exatamente. Foi a Inês? É a culpada, a Inês. A Inês é a culpada. Pronto. Já temos um culpado. Raquel, podemos começar por si? Sim. Okay. Em relação ao que o Rui disse, pronto, eu fiz parte de um júri, somos vários jurados, não é? Somos 5, portanto também não fui só eu que votei ou que dei o prémio ou financiamento para o filme do Rui, portanto foi um júri, fomos nós todos que tomamos essa decisão, e é sempre assim que, pelo menos foi o primeiro ano que eu tive num júri do ICA, que posso dizer que gostei muito. É de muita responsabilidade, pelo menos para mim foi, mas gostei muito, aprendi muito e,
portanto, era para sublinhar isto, portanto, não fui só eu que atribuí o financiamento ao Rui, fomos o júri completo. Em relação ao cinema nesta fase da pandemia, o que é que eu posso dizer? Posso dizer que têm sido tempos muito complicados para o sistema do cinema português, vamos falar do cinema português. Muita gente ficou sem trabalho, muita gente ficou sem trabalho porque não se podia filmar. Eu também fui, apesar de ainda não estar bem dentro do sistema do cinema, mas também fui afetada. Este ano o meu projeto praticamente não parou, porque eu tentei sempre que ele estivesse ativo, mas em relação, por exemplo, às entrevistas, este ano também decidi que não havia condições para isso. Já tem que ter financiamento, mas que não havia condições para isso, porque nós não sabíamos até que ponto é que depois se podia filmar, não se podia filmar. Continua a ter o apoio da Gulbenkian, Raquel? Não, foi só um ano. Okay. Agora, portanto, agora é evidente que todo o setor do cinema foi afetado e com muita pena, mas felizmente eu acho que a um dado momento houve um início de começarem as filmagens, em que sabiam como é que, com todas as normas de segurança, como é que as equipas podiam filmar, e acho que isso veio dar alguma esperança, também com a abertura dos cinemas. Ao mesmo tempo, tenho visto os números e o que tem dito a comunicação escrita, que é evidente que temos pouco número de espectadores, o número de espectadores baixou muito nas salas portuguesas, mas por outro lado, acho que foi um dos anos onde mais se estreou filmes portugueses nas salas. Acho que é um dado, pelo menos podemos recolher esse dado positivo. Não houve o acesso aos filmes americanos e isso, pelo menos estrearam-se mais filmes portugueses. O que é que eu posso dizer? Acho que, pelo que eu vi ontem nas notícias, há esperança que em janeiro, fevereiro começa a aparecer a vacina e pronto, só é de lamentar é que nestes tempos de pandemia o cinema português e as pessoas que trabalham nele, quando param o trabalho, não terem um apoio estatal, não terem a segurança social, não terem apoio que continuem a viver, e graças a várias plataformas e grupos que se uniram para poderem distribuir mesmo a alimentação às pessoas. É pena essa parte do cinema português não estar ainda, a instituição, o cinema português não estar ainda resolvida, que já podia estar há muitos anos, como é o caso das artes e dos artistas em França, que é o que eu conheço melhor, por lá ter vivido, por terem esse suporte que aqui não existe, e acho que é pena, não sei se é o cinema português que não se juntou ou ainda poderá juntar-se, não ter aproveitado estes tempos de pandemia de conseguir unir-se mais para conseguirem mais segurança para um futuro, e é mais ou menos isto. Obrigado, Raquel. Rui, portanto, este tempo de pandemia afeta, portanto, a parte da exibição, as salas, afeta também a produção, afeta os festivais, afeta os espectadores, afeta-nos a todos nós. Tem sentido isso mais na produção, Rui? Quer dizer, eu sou produtor, e sou realizador, e sou distribuidor, e organizo festivais e mostras. Portanto, eu faço tanta coisa que vou começar pelo final. Nós, na Real Ficção, organizamos uma
uma mostra de cinema que se chama Cruzamentos Cinematográficos, que se passam nos países de língua portuguesa, onde os filmes que são selecionados são filmes de realizadores que filmam outras realidades que não a sua própria realidade do país de origem. Ou seja, eu, como português, vou a Moçambique e faço um filme, entra nos cruzamentos. Um moçambicano vai a Cabo Verde e faz um filme, entra nos cruzamentos. Um brasileiro vai à Guiné-Bissau e faz um filme, entra nos cruzamentos. Portanto, essa mostra que eu organizo já é o 4º ano, é evidente que acabou momentaneamente. Eu não posso continuar com esse tipo de trabalho, e que era muito importante, porque era uma forma justamente de fazer circular e dar a conhecer o trabalho daqueles que trabalham com cinema em português, e conhecer essas realidades de países que estão muito próximos de nós e que a história nos juntou com a língua e com o processo todo de colonização e, enfim, e depois de descolonização. E, portanto, esse trabalho está praticamente parado, não existe. Em relação à distribuição, é verdade o que a Raquel diz. Graças à pandemia, houve mais filmes a serem distribuídos, ou seja, houve mais filmes a serem exibidos. Mas é preciso perceber também uma realidade. É que esses filmes têm menos público do que antes. Muito menos público. Justamente, há mais espaço para eles, porque há uma carência de filmes a outro nível, ou porque não querem queimar outros filmes, e os portugueses estão prontos aí a queimar os seus poucos cartuchos, já que é tão difícil de estrear em sala, que aproveitaram justamente esta abertura, e nem que seja uma semana com meia dúzia de espectadores já não é mau, porque é uma possibilidade pelo menos de chegar ao contacto com o público, com o exterior. Só que os espectadores não vão, e não vão, não é por ser um filme português, não vão porque não vão ao cinema. Pronto, até aí estamos mal também. Depois, em termos de produtor, estamos péssimos. Em termos de produtor, estamos péssimos, porque em termos de produtor temos os encargos todos de ser produtores, ou seja, as rendas dos estúdios, dos escritórios, os leasings ou as prestações dos equipamentos, o pessoal fixo que todos nós temos que ter, senão não existimos, temos que pagar os ordenados, temos que pagar a segurança social, temos que pagar todo o sistema higiênico que de repente vai se instalar também nas nossas instalações e que nos obriga a mais despesas. E depois temos um problema muito grave. O que é que não podemos filmar? Não podemos filmar. Pura e simplesmente não podemos filmar. Ou seja, eu não posso começar a primeira obra que ganhei agora porque eu não posso ir filmar posterior. Eu tenho uma longa-metragem como produtor a fazer em Moçambique, eu não a posso fazer porque não posso ir filmar em Moçambique. Mesmo que eu queira filmar em Portugal, também, neste momento, não posso. Por isso, já estamos a pensar em outubro de 21, mas não sei se será possível. Se calhar só em 22, nem sei. Por isso, em termos de produção, é catástrofe a esse nível. Nós temos uma série para a televisão de 6 episódios, também não podemos fazer, porque a televisão, ainda por cima, exige-nos, e se calhar tem as suas próprias razões, que a gente apresente documentários com pessoas sem máscaras. Ora, isso é quase impensável hoje em dia fazer um documentário sem máscaras em qualquer parte do mundo. Portanto, também está parado. Portanto, nós temos seis episódios de uma série para a televisão paradas, temos 2 longas-metragens de ficção paradas, e a única coisa que nos faz viver ainda e que nos faz ainda existir é, tanto em termos de realizadores como em termos de produtores, é acabarmos os trabalhos que temos em mãos. Portanto, a parte de pós-produção, a parte de edição, ainda é possível nós podemos trabalhar e viver-se disso, de certa maneira, desses acabamentos. Portanto, temos sorte, no nosso caso pessoal, no meu caso pessoal, tenho a sorte de estar a terminar alguns filmes, o que me permite trabalhar. Mas assim que os acabarmos, ficamos completamente no vazio.
Portanto, esta pandemia tem este problema e depois tem um problema mais grave ainda. E que eu chamei a atenção, eu faço parte da direção de uma associação de produtores, e no devido tempo chamei a atenção, já em março, chamei a atenção dos poderes públicos e do nosso Ministério da Cultura. Há uma falta de sensibilidade muito grande para a nossa realidade. Quer dizer, o Ministério da Cultura, eu percebo que todo o poder é lento, não é? O poder só é rápido para poder captar o poder. Depois, na gestão do poder é lento, porque quanto mais tempo demorar e mais conseguir poupar e fazer uma gestão confortável, é o que o poder faz. Que o poder, normalmente alguém quer o poder para ficar confortável. E por isso, quando apanha o conforto, fica no conforto, fica no bem bom. Mas nós, de facto, não estamos no bem bom, estamos a sofrer por uma grande insensibilidade da parte dos poderes públicos. Portanto, agravado depois, por uma insensibilidade ainda maior, quando as oportunidades que surgem, como o caso da Netflix e da possibilidade de obrigar esses senhores que não pagam impostos em Portugal, pagam-nos na Holanda ou pagam-nos nos paraísos fiscais e têm a obrigação de pagar para a produção cinematográfica alguma parte dos seus lucros gigantescos, ainda por cima, o poder público, o Estado, o Ministério da Cultura, permite-lhes o não pagamento de coisíssima nenhuma. Portanto, há uma dádiva ali, há uma entrega, sem mais nem menos, e que infelizmente se prolongou durante muito tempo. Muitos colegas aderiram a essa ideia. A Netflix vem aqui para nos dar trabalho, vamos ganhar imenso. Portanto, muito bem, não paguem impostos, não paguem coisíssima nenhuma. Felizmente que a classe se revoltou e mostrou na sua grande maioria que era absolutamente necessário cobrar a Netflix alguma coisa para juntar ao bolo da produção cinematográfica. Rui, o Rui está a dar a deixa para nós passarmos justamente a essa questão. Deixe-me só fazer um breve sumário do que está em causa para as pessoas que eventualmente, não digo as pessoas lá de casa, porque lembro-me logo dos comentadores televisivos, mas aqueles que nos estão a seguir. E esse segundo ponto é o tempo, digamos, da recente aprovação no Parlamento com as alterações à chamada Lei do Cinema. A Lei do Cinema que transpõe a diretiva europeia, já há 2 anos, 2018, e essa diretiva regulamenta justamente a oferta dos serviços de comunicação audiovisual, do streaming, etc. Foi aprovada em outubro de 2023, essa proposta de alteração, e qual é o objeto da lei agora que foi aprovada? Que está no artigo 1º. O objeto da lei é, vou citar, estabelecer os princípios de ação do Estado no quadro do fomento, desenvolvimento e proteção da arte do cinema e das atividades cinematográficas e audiovisual. Como foi público e o Rui acabou de referir, a proposta de lei inicial gerou fortes críticas, fortes protestos dos profissionais de cinema. E o ponto central desses protestos foram exatamente aqueles que o Rui referiu, ou seja, o ponto relativo às obrigações das plataformas de streaming, Netflix, HBO, Disney, por aí adiante. E porquê é que gerou esse protesto na fase ainda de proposta? Porque essa proposta inicial, apresentada no Ministério da Cultura, foi coordenada pelo Secretário de Estado, chama-se Secretário de Estado da Cultura, do Audiovisual e Multimédia, se não me engano, não previa a aplicação de qualquer taxa às plataformas. Isto é, conferia-lhes a liberdade de escolher os projetos a apoiar e de administrar as verbas que investia, ou que decidia investir, nesses apoios. E isto, obviamente, suscitou essa reação generalizada das principais estruturas ligadas ao cinema. E foi essa reação que levou, na Assembleia da República, o grupo parlamentar do PS, a introduzir um ponto que define uma taxação justamente sobre os lucros
dessas operadoras de serviço por subscrição. Mesmo assim, após a aprovação, a plataforma de cinema que integra a grande maioria dos profissionais do cinema, emitiu um comunicado, que também foi subscrito pelo Manifesto em Defesa da Cultura e pelo Movimento Estudantil do Cinema Português, que, em síntese, diz o seguinte, vou resumir muito rapidamente. Por um lado, saúda, obviamente, a introdução da taxa de exibição às plataformas. E saúda também a inclusão das despesas de funcionamento do ICA, do Instituto de Cinema e Audiovisual, que ficam a cargo do Orçamento de Estado. Não é? Se eu não estiver a dizer isto bem, alguém que me corrija. Não, é isso. Mas a plataforma considera que, primeiro, o processo foi mal conduzido pelo Secretário de Estado. Isto é, não houve verdadeira discussão com os profissionais de cinema. E segundo, o resultado é claramente insuficiente. E porquê é que é insuficiente? Basta comparar, como a plataforma fez, comparar com o que se passa noutros países, designadamente em França, onde aquelas operadoras pagam ao organismo estatal que financia o cinema, o CNC, se não me engano, não é? Uma taxa de 5,15% sobre o total dos lucros relevantes e até 25% das obrigações de investimento com a produção independente. Ora, a lei que foi agora aprovada limita-se a cobrar para Portugal uma taxa de 1% mais 4% das obrigações de investimento. Bom, esses valores, diz a plataforma, e eu estou absolutamente de acordo, não conferem ao ICA, designadamente, a possibilidade de prestar um apoio sistemático, coerente ao cinema, a longo prazo nem sequer dá para planear. Não é? Esta é a situação. O Rui estava justamente a falar nisso e eu peço que continue em relação à sua posição sobre isto. Depois Não, explicou muito bem, é isso mesmo, explicou muito bem, é isso mesmo. Portanto, como é que é possível que o Ministério da Cultura, que devia estar a zelar pelos interesses justamente da cultura portuguesa, é o nosso maior inimigo, é aquele que justamente está do outro lado. Está com as plataformas, dá tudo às plataformas. Ao cinema português não dá nada. Esta pressão para ter 1% é uma pressão política muito grande da parte dos políticos, dos partidos políticos, onde o PS percebeu que de facto tinha que ceder a uma coisa, que havia ali uma coisa que não estava bem. Era de facto escandaloso o que estava a passar. E é escandaloso o que está a passar. Eu espero um dia não vir a ter razão no que estou a dizer, mas de facto eu não consigo perceber. Eu não consigo perceber como é que o Ministério da Cultura e a sua secretaria, que é uma secretaria nova, específica para o cinema e para o audiovisual, em vez de ser nossa amiga, nossa parceira, defender os nossos interesses, faz justamente o contrário. E arrasta consigo alguns dos profissionais que acreditam no ouro que vem aí, não é? Na mina de ouro que vem aí. E, portanto, esta alienação ao poder, ao dinheiro, às possibilidades, à imagem de Hollywood agora convertida em streaming, faz com que as pessoas acreditem que está ali a grande riqueza para as suas próprias produtoras, sem pensar no conjunto dos profissionais e sem pensar que se podia aumentar a produção cinematográfica se houvesse mais dinheiro no ICA. Portanto, no fundo, estas guerras todas que se passam dentro do cinema português é porque, de facto, há pouco dinheiro para a procura. Quer dizer, há uma escola de cinema, há vários institutos a formarem cineastas, técnicos audiovisuais, e depois não há produção. Quer dizer, não há meios para fazer produção independente, não é? Há aqui qualquer coisa que está desequilibrado. Quer dizer, é como estar a fazer faculdades de medicina, deviam-se ter feitas mais, se calhar, para produzir médicos que depois não são necessários, por acaso até são, não é? Pronto, há desequilíbrios em todo lado, tanto há na medicina como há justamente nos técnicos audiovisuais. Portanto, como é que isto não é pensado de uma maneira digamos, mais próximo de cada um de nós, de cada um dos profissionais, de cada uma das classes, cada uma das indústrias que está em jogo,
e faz com que a legislação está sempre muito atrasada em relação à realidade. É como o estado social em que se encontram muitos dos nossos técnicos hoje em dia. Quer dizer, é grave. É grave. E como é que não há uma preocupação? Não é uma preocupação da Segurança Social nem do Ministério da Miséria. Não, é da Cultura, é do Ministério da Cultura. Que não é preocupar-se só com o património e o que é cultura já produzida. É preocupar-se com aqueles que produzem cultura e que não estão a poder produzir. Tem que haver um sentimento que não é um sentimento miserabilista, não é de ajuda aos pobres, coitadinhos dos audiovisuais. Não, é estarem próximos de nós realmente e preocuparem-se com os problemas reais. E isso não está a acontecer, nunca aconteceu, e por mais que a gente chame a atenção, a resposta é sempre muito vaga e se compete aos outros. Se compete ao Ministério da Segurança Social, à Santa Casa da Misericórdia, ao Ministério do Trabalho, enfim, não é à cultura. E eu penso que isso é uma das coisas graves e que faz com que a crise interna no cinema, é óbvio que aumente, é óbvio que vai aumentar. Vai haver cada vez mais divisões, pessoas que vão achar que é por ali que devem ir porque é mais oportuno. Por exemplo, agora que estamos aqui, que temos uma jurada num dos últimos concursos, neste momento uma das grandes polémicas é produtores que querem propor os nomes dos júris e outros que não querem. Chegámos a este ponto. Eu acho ridículo eu propor o nome do júri. Acho completamente ridículo. Mas colegas meus estão completamente de acordo que devem propor nomes. Quer dizer, agora vou propor o nome da minha prima, da minha tia, da minha irmã e do meu amigo catedrático só para poder ganhar o concurso. Quer dizer, é absolutamente ridículo, não é? Absolutamente ridículo. Mas isto existe no nosso país e essa divisão da classe existe na realidade. Portanto, isto é só para mostrar mais a crise do cinema passa por muitos elementos diferentes. E com a pandemia agrava-se, é evidente. Muito obrigado, Rui. Raquel, quero dar-nos a sua visão deste panorama e da atividade legislativa e da sua Pronto, o Rui está claramente mais dentro do assunto do que eu, não é? Ainda por cima sendo ele produtor há tanto tempo e realizador, mas eu acho que foi uma pena não se aproveitar esta oportunidade e o Estado, não é? Não ter estado do lado dos artistas, dos produtores, dos realizadores, porque no fundo o que uma pessoa vê é que eu, pelo que acho que aconteceu, também a manifestação dos estudantes, e ainda bem que aconteceu, mas acho que conseguiram passar-se para 2%, se não estou errada. Não é, Raul? Julgo que foi aprovado 1%. Não sei, o Rui poderá... 1%. Exato, foi 1% que foi aprovado para terem pelo menos ali um sinal. O Partido Socialista, que está no poder, achou por bem pensar duas vezes e pelo menos 1%. Olha, 1%. A lei ainda não foi publicada em Diário da República, julgo eu. Foi aprovada no dia 23. Exato. Mas creio que de facto é 1%. Encontros recentes no Parlamento, pronto, mas não vai passar de 1%. Ok. O que é interessante, o que já é interessante. Para lhes dizer 1% já é 1,5 milhão de euros. Portanto, já é qualquer coisa que pode ajudar o ICA a beneficiar mais produções, não é? Portanto, é qualquer coisa. Agora acho ridículo a nossa posição de dependência desta maneira. Não sei, eu acho... Pronto, e em relação... eu acho que o que eu acho que é triste, mas eu acho que Portugal é assim, é mesmo um país que parece que quer mendigar migalhas, no fundo. E parece que ficou toda a gente contente com estas migalhas. Claro que é melhor do que nada, e também pelo que disseram que as despesas do ICA passarão a ser a partir do orçamento do Estado e a partir daí será libertada uma verba de 3 milhões de euros, o que também é bom. Aí poderá haver mais projetos aprovados.
Só que isto é um país mesmo de migalhas, porque era uma oportunidade de, ainda por cima, sendo um partido socialista que está no governo, eu não consigo compreender como é que não conseguiram, não queriam taxar, e quando lá conseguem taxar, lá se aprova, é 1%. Podiam ver os exemplos de outros países, que a taxação é muito maior, e por isso não se consegue compreender. E depois, no início, também houve muita desinformação no Facebook. Eu li mais as pessoas ligadas aos cinemas no Facebook, e é pena não ter havido, é o que eu vejo, não há uma união. Eu já falava isso, já perguntava isso à Teresa Vila Verde, quando fiz a minha tese de doutoramento sobre o Acácio, em 2012 ou 11, entrevistei a Teresa Vila Verde nessa altura, e já notava que realmente não havia uma união no sistema do cinema português, mas se calhar porque nunca houve regras rígidas, ou nunca houve uma concertação entre realizadores, produtores. Não sei se estou a falar corretamente, mas em relação à França, pelo exemplo que sempre tive, eles conseguiram sempre muito mais, conseguiram obter sempre muito mais financiamento e terem mais leis aprovadas, mas também porque a França tem uma tradição de contestar e de se manifestar, que os portugueses não têm, não é? Infelizmente. Portanto, o que eu vejo é que, pronto, por um lado, ao mesmo tempo, eu acho, no meio disto tudo, eu acho que também, eu não sou contra que haja outros meios de financiamento. Porque temos realizadores que fazem cinema de autor, temos mais realizadores que fazem cinema comercial, mas acho que sim, mas eu acho que o Estado é que deve ser o principal autor da proteção e do financiamento do cinema português, e até porque o que eu tenho lido é que muitos cinemas estrangeiros que já aderiram a isso, e as plataformas, e quer dizer, no fundo é mais, podemos dizer que é mais um cinema comercial que adere a isso. Não é que seja contra, a questão é que depois podem querer, não é podem querer, depois só financiam cinema que tenha muitos espectadores, cinema comercial. Portanto, e aí há um certo perigo que nós temos, que é uma coisa muito boa no cinema português, que é um cinema bastante diferenciado e bastante cinema de autor, e é um cinema que tem muita liberdade de realização e de ideias. Se formos por esse caminho, e como já aconteceu em alguns países, é manipular os artistas, e um artista também não se quer vender, não é? Por isso não é um artista. Claro. De facto, a Raquel falou em cinema comercial e cinema de autor. Não há mal nenhum em haver cinema comercial, isto é, o cinema que vive segundo as regras do mercado e que acha que o mercado pode resolver muitos problemas. Pode, mas há cinema que não depende do mercado, isto é, que se dependesse do mercado, pura e simplesmente não existiria. Não existiria. E esse cinema que se pratica enquanto arte está acima e para além do mercado. Ou seja, é justamente esse cinema, em minha opinião, que o Estado tem que ajudar para além do mercado. Tem que ajudar para além do mercado. E isso, como disseram ambos, eu penso que, enfim, a lei é um bocadinho melhor, mas é uma migalha melhor, como diz a Raquel. Em relação ainda em relação a esta lei, e passando para um tema mais controverso, mais teórico, eu gostava ainda de conversar convosco sobre isto. Eu tenho uma visão muito crítica em relação à associação do cinema e do audiovisual no mesmo instituto, na mesma estrutura, neste caso, o ICA. Para mim, o ICA devia ser o IC. E eu estive a ler a lei com toda a atenção. E, por exemplo,
as definições de cinema ou de obras cinematográficas e obras audiovisuais na lei é absolutamente confrangedora. Eu vou ler-vos as definições da lei. O que são obras audiovisuais? Cito. São as criações intelectuais expressas por um conjunto de combinações de palavras, música, sons, textos escritos e imagens em movimento, fixadas em qualquer suporte, cujas características técnicas da produção final permitam a transmissão televisiva. E o que são as obras cinematográficas? As criações intelectuais expressas por um conjunto de combinações de palavras, músicas, sons, textos escritos e imagens em movimento, fixadas em qualquer suporte, cujas características técnicas da produção final permitam, e aqui é a única diferença em relação à definição anterior, a exibição em salas de cinema. Bom, isto é de uma pobreza absoluta. E a questão que se pergunta é, uma obra audiovisual não é passível de ser exibida numa sala de cinema? Um filme, uma obra de cinema, não é exibível em transmissão televisiva? Sabemos todos perfeitamente que sim. Uma coisa e outra. E, portanto, a pergunta que podemos fazer, e aqui a lei não dá resposta, também não teria que dar resposta total, mas tem estas definições paupérrimas, a pergunta seria: o cinema apenas se distingue do audiovisual por características puramente técnicas? Raquel. Claro que não. Para já o cinema é uma arte, em primeiro lugar, não é? O cinema é uma arte. Ainda é. E esperemos que seja, quando seja assim, bem precisamos dela. Sim, Raquel. É uma questão, parece fácil, mas não é assim. Não, mas pronto, eu acho que se resume tudo isso. O cinema é uma arte, temos o audiovisual, que realmente no audiovisual podemos meter muita televisão, vídeos, quer dizer, mas o cinema é uma arte em si e eu acho que não há melhor resposta que isso. Realmente é muito pobre essa definição, não vejo explicação. É pobre e eu acho que peço desculpa, acho que é perigosa esta associação, que é recorrente, entre cinema e audiovisual. Esta associação, que é permanente, tem contribuído para causar confusão entre as duas áreas, do ponto de vista teórico, não tem sentido, e, como nós temos visto um passado recente, quem sofre nisso é o cinema, não é? Provavelmente o audiovisual, não é? Claro que, não é? Diga. Por acaso é um tema que nem gosto muito bem de recordar, mas isso é um tema que já dentro, como eu fiz licenciatura, doutoramento, essas coisas, o doutoramento não senti nada disso, mas até porque o meu doutoramento que eu fiz, eu tenho a certeza, neste momento talvez já houvesse mais abertura, mas acho que não. O doutoramento que eu fiz, se fosse em Portugal, não acredito que houvesse nenhum professor que aceitasse o meu doutoramento, o meu tema de doutoramento. Neste momento não sei, mas naquela altura não aceitava, portanto... Pode ser que se arranjasse algum. Pode ser que houvesse um ou pelo menos. Não, ainda bem há pouco tempo tive uma conversa com o Rui Poça, já foi há mais de um ano, e que já houve alunos que propuseram, gostavam de fazer, um aluno ou uma aluna, gostavam de fazer uma tese de doutoramento sobre o trabalho dele e sobre a direção de fotografia e foi negado isso, portanto... O que eu quero dizer com isto é que eu, enquanto estudante da licenciatura de cinema, na altura, eu também me fazia sempre muita confusão. Porque é que as ciências da comunicação, na altura, na UBI, toda a gente sabe que estudei na UBI, também porque é que eles eram professores de ciências da comunicação e metiam o cinema dentro das ciências da comunicação. Também sempre fez muita confusão porque é que os jurados aqui nesta coisa não é do ICA, mas porque é que os jurados dos estudos artísticos, o que agora é da arte,
na Fundação da Ciência e Tecnologia era sempre professores de Ciências de Comunicação. Pronto, o que eu estava sempre contra. Mas, ao mesmo tempo, também se formos a ver, em Portugal não há nenhum doutoramento em cinema. Não há ninguém que saia doutorado em cinema, há? Pergunto. Há um doutoramento em estudos fílmicos na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Deve ser Sim, onde eu me bati fortemente e consegui vencer a batalha contra a associação do cinema com a comunicação, justamente. E, portanto, o cinema está dentro da área dos estudos artísticos, licenciatura, mestrado e doutoramento, com especialidades separadas, cinema, performance e teatro e música. Não é? Mas há um doutoramento em cinema. Em Portugal, porque está sempre tudo ligado às ciências da comunicação, e eu sempre me fez confusão porque é que as pessoas das ciências da comunicação tinham algo mais a dizer do cinema. Mas, quer dizer, mas por um lado também porque, tirando esse doutoramento em Coimbra, esse doutoramento em Coimbra, não há mais, não há doutoramentos, como eu estava a dizer, de cinema em Portugal. Portanto, se as pessoas são formadas em ciências da comunicação, é do audiovisual, depois são as únicas pessoas que vão dar aulas no cinema. Mas pronto, isto é à parte, é a questão da mistura do audiovisual com as ciências da comunicação, como queiram chamar, com o cinema. O cinema tem uma própria linguagem, o cinema é uma arte, é a sétima arte, portanto não tem nada a ver com o audiovisual. O audiovisual também tem o seu valor, como é evidente, e depois com o aparecimento mas não podemos misturar estes dois sistemas que são diferentes. Ainda por cima, escrito isso numa lei que eu não desconhecia, que estava lá isso escrito, eu acho que é muito grave porque não saber distinguir ou distinguir só pelos meios técnicos o que é cinema e o que é o audiovisual, isso é grave e diz tudo. Rui, peço desculpa antes de lhe dar a palavra, só para eu clarificar um pouco, digamos, a minha posição nesta matéria. É evidente que na medida em que o cinema mobiliza em simultâneo imagens e sons, os meios de produção e as indústrias que produzem essas imagens, nesse sentido, e apenas nesse sentido, o cinema faz parte das indústrias do audiovisual, em geral. Mas não é aí que reside a singularidade do cinema em relação ao audiovisual. Quer dizer, o cinema e o audiovisual têm, quanto a mim, natureza diferente, objetivos diferentes e produzem objetos diferentes. Isto tem sido, digamos, do ponto de vista teórico já há algum tempo. Se quisermos, resumidamente, o audiovisual produz visualidades. O cinema produz imagens, que são coisas distintas. E ao contrário do que também nós vemos e ouvimos e lemos muitas vezes, nós não vivemos num mundo de imagens. Nós vivemos num mundo de visualidades. E é por isso que se inventou o termo visualizar, com o qual eu embirro solenemente. Isto é, nós visualizamos cada vez mais, estamos-nos a visualizar através destes pequenos ecrãs, e vemos cada vez menos neste tempo. Portanto, o visual visa comunicar, visa transmitir uma mensagem, visa torná-la clara. E portanto, para isso, simplifica o próprio sentido da mensagem. Por isso, o audiovisual se usa tanto na informação, na publicidade, no ensino, no material didático, naturalmente. Não é? O audiovisual, enfim, naquele formato de que as televisões são o primeiro veículo e que nos entra em casa todos os dias, propõe-se reduzir o real, reproduzir, aliás, o real, tal e qual. E às vezes reduz esse real à sua expressão mais simples. Todos nós ouvimos isso todo dia. Assim vai o mundo. Mostram o telejornal e depois dizem, assim vai o mundo. That's the way it is. É? Ou, nos comentários de futebol, o futebol é isto. Ou seja, não é preciso discutir mais nada. O futebol é isto. Até se chegar ao grau zero da informação e da descrição,
Quem é que nunca ouviu uma frase como esta? Cristiano Ronaldo, 2 pés, que é uma coisa extraordinária. Cristiano Ronaldo, 2 pés. Quer dizer, esta é a linguagem simplificada, reduzida a um sentido único, que é a deste audiovisual televisivo. Ou seja, o audiovisual quer que o destinatário apreenda e aprenda a sua mensagem. O cinema não. O cinema, que é uma arte, como disse a Raquel, o cinema também comunica, como é evidente, toda a arte comunica, mas não é esse o objetivo principal da arte. A arte interroga, e o cinema interroga. Quer que nós, espectadores, o Rui, quando faz cinema, e como eu evoquei em relação ao bom povo português, quer que o espectador pense criticamente, confronte a sua obra criticamente. Não quer um espectador passivo que abana a cabeça e que diga, é assim vai o mundo. Não é? E, portanto, há para mim uma diferença absolutamente extraordinária do ponto de vista teórico e depois do ponto de vista prático, obviamente, entre duas áreas que são ambas legítimas, como é evidente. Agora, a junção delas, por exemplo, no mesmo instituto, tem levantado, como sabemos, fortíssimos problemas. E sabemos como, em anos não distantes, em anos muito próximos, a presença do audiovisual, dos representantes do audiovisual da televisão nos concursos do ICA determinaram mal muitas das escolhas. Não é? E, portanto, não tenho nada contra o audiovisual. Não tenho nada contra o audiovisual. Tenho sim contra esta confusão, porque, além do mais, o setor do audiovisual é poderosíssimo, como nós sabemos. É poderosíssimo. E o setor do cinema, como toda a arte, é aquilo que o Rui há pouco referia, é o parente pobre de tudo isto. Desculpe, Rui, eu ter adiantado. Faz favor. Não, o que eu acho é o seguinte, independentemente do que a academia pode, nas suas reflexões, no seu trabalho académico, pode chegar a conclusões e dizer-nos o que é e o que não é. Mas, independentemente do que a academia seja capaz de dizer, e eu penso que ela não tem condições de poder dizer neste momento, há um fenómeno que é preciso ter em conta, que é o lado híbrido da nossa sociedade hoje em dia. Nós saímos da Revolução Industrial, entramos numa época de tecnologia onde já passamos por tudo e mais uma coisa, chegamos agora ao digital. Enfim, nós temos que perceber que nós não estamos a lidar com elementos do século XIX. Ao finais do século XIX, quando nasceu o cinema, do século XX, onde se desenvolveu a arte cinematográfica e apareceu a televisão, e o século XXI, onde o streaming tomou conta da arte cinematográfica e de todas as artes e mais algumas. O streaming é, de facto, então com a pandemia, o streaming é, de facto, a única possibilidade que o ser humano tem de ter um contacto visual, sim, seja com a arte, seja com a visualização, seja com a comunicação, seja com a informação, seja com quase que comemos imagens. Portanto, nós estamos a viver um momento muito complexo e qualquer, como é que se pode dizer, cartilha de valores ou de definições do passado, elas acabam por esbarrar no presente e morrerem um pouco. Nós já não podemos falar de cinema nem de audiovisual da mesma maneira que falávamos antes. Nós temos que encontrar aqui soluções, porque nós já não trabalhamos com máquina cinematográfica, nós trabalhamos com uma máquina digital, onde ainda utilizamos objetivas cinematográficas, mas onde, inclusive, a cadência e a velocidade já não é a cinematográfica, é outra, já não são as 24 imagens, são 25, e onde o digital vai permitir justamente esse lado híbrido, fazer com que o cinema se torne audiovisual e o audiovisual se torne cinema. Basta ver a experiência que a Netflix fez, justamente, mais uma vez falamos da Netflix, porque é muito atual, a experiência que ela fez com aquele cineasta argentino, aquele cineasta fantástico que fez aquele filme a preto e branco, Roma. o Roma.
Ora bem, o que é que a Netflix fez? A Netflix, que é Hollywood, atenção, não vamos falar de Netflix. Netflix é Hollywood em crise. Hollywood sai das salas de cinema para ir para nossas casas. É a mesma coisa. A gente olha para os filmes que estão na Netflix, são os mesmos, são os que são feitos em Hollywood. E mais, depois é mais abrangente, porque encontraram formas de cativar nesse tal novo mundo audiovisual, de chegar com produtos até locais. Portanto, eles agora apostam muito em coisas locais também. Mas essa campanha do Roma, qual é a forma de conseguir fazer passar esse lado híbrido das coisas? Eles fazem um produto cinematográfico para streaming e que não vai passar em sala. Mas a primeira coisa que eles fazem é mandar para Cannes para poder ter o label cinematográfico, portanto, ter a marca de luxo da arte, para depois proibirem o mundo inteiro de ver em sala e ver em streaming. Portanto, nós atingimos um ponto, isto não é esquizofrenia, isto é negócio. Isto é capacidade da indústria saber ir ao encontro das formas que estão à disposição para poder desse híbrido tirar vantagem e tirar lucro. É óbvio, não é? E, portanto, chegar às pessoas. Mas para chegar às pessoas precisava da marca de luxo. E a marca de luxo é Cannes que lhe dá. Não é? Portanto, Cannes abre e depois nós acabamos por ver o filme em nossas casas, ou então em salas de arte e ensaio, pequenas salas especiais, em Lisboa, por exemplo, o ideal. Nem sequer é concorrente, não é para ter bilheteira, é apenas para poder ocupar aquele espaço artístico, que é muito importante para eles fazerem passar depois todo o lixo que têm lá em casa. Bom, e portanto, nós estamos a viver um momento muito complexo e, portanto, as análises são muito difíceis de fazer. É evidente que tudo é audiovisual, mas nem tudo é cinema, é verdade. Mas tudo é audiovisual, de facto. Se é audiovisual, é uma imagem, um som, é óbvio que tudo é audiovisual. Mas, de facto, o cinema tem uma linguagem própria, tem um tempo pensado de outra maneira, pensado para uma sala, para um ecrã grande. A visualização, a palavra é chata, mas é mesmo assim, a visualização de um ecrã com alguns metros de largura e não sei quantos de altura, tem um tempo que não é o tempo de um computador ou de uma televisão, mesmo uma televisão grande. Portanto, o tempo cinematográfico, quando eu faço um filme e quando eu lhe dou um tempo na edição para ser visto numa sala, eu estou a pensar que ele está a ser visto numa sala. Não estou a pensar que ele está a ser visto numa televisão. Mas cada vez mais eu sou obrigado, até porque sou financiado pelos vários lados, sou financiado também pelas televisões, além de ser financiado pelos institutos estatais de cinema, eu sou obrigado a pensar nos dois. Portanto, eu já não estou na pureza do cinema. É impossível. É impossível, porque eu não posso cortar dos espectadores que me vão ver na televisão, que são esses que contam, no fundo. Os espectadores que eu tenho é em casa que estão também, porque às salas vão muito poucos. Não é? Por isso nós estamos a partir de princípios complexos e que não devíamos ter definições muito rápidas do que estamos a viver neste momento. Até porque ainda falta entrar as novas tecnologias que estão aí, que estão atrasadas. Eu tenho imensa pena que estejam atrasadas. Eu há 30 anos atrás queria dedicar-me à holografia. E ainda tentei e achava que a holografia que era o meu futuro e não o cinema. Mas depois não consegui, com o Museu da Holografia de Paris, chegar a bom termo, era complicado, estava tudo muito escondido, ainda não era possível trabalhar em holografia, porque a holografia depois criava outros problemas, enfim. Mas é verdade que a tecnologia, ao avançar, vai mexer nisto tudo, não é? Vai mexer nisto tudo. Mas o cinema não deixará nunca de ser cinema. É evidente. E, agora, ele pode ocupar, inclusive, ecrãs simultâneos, como fez o Abel Gance. Não há problema nenhum. O cinema pode-se multiplicar por muitas formas. E o que foi necessário foi
as televisões, o mundo das televisões, os interesses televisivos, os interesses financeiros tiveram necessidade de separar o audiovisual do cinema para poder ir buscar verbas a um setor novo, que era o audiovisual, onde ainda não estava muito bem ancorado na própria produção. Portanto, os produtores que tinham privilégios com a televisão ou as próprias televisões precisaram de criar ali um setor que tem dinheiro. Basta ver, o concurso do audiovisual é o que mais dinheiro tem, não é? É o concurso mais forte e só se pode lá ir com a televisão e tal. Pronto. Portanto, aqui também é um negócio a mexer nos conceitos, não é? Portanto, é a indústria, é os negócios, a própria arte depois também é modificada. Nós somos conscientes que temos que fazer... Quer dizer, também se pode ter aquela opção. Neste momento, por exemplo, esta grande discussão entre o cinema artístico, não é o cinema de autor, é o cinema artístico, que ainda é outra coisa. Há uma grande discussão, porque de facto há cineastas que optaram pelo museu e fazem filmes para museu, para instalar em museus, para instalar em galerias, para ser visto em nichos muito pequenos, onde o que se vai ver não é exatamente o tradicional da narrativa cinematográfica, é outra coisa. Não é? Não vou estar a dizer nomes, mas são opções mais que válidas e que fazem parte do cinema português e que têm um valor muito grande e reconhecido, se calhar mais do que o cinema comercial. Porque o cinema comercial, o cinema do mercado, aquele que acompanha o mercado, no caso português, não vale absolutamente nada porque não acompanha coisa nenhuma. Quem vende realmente é o lado artístico. Quem vende mais no mundo não é o cinema comercial português, é o cinema artístico. E isto é para se pensar nestas coisas. O que é que dá a imagem do cinema português no mundo? Não são as comédias que passam aí que têm 100 mil espectadores, não é isso. São os filmes justamente mais complexos, mais difíceis, onde houve uma opção de nicho, sim, para um público específico e que procura cada vez ser mais artístico, não é? E há bons exemplos em Portugal disso. Sim. É interessante porque, de facto, o Rui também tocou aqui numa série de questões, desde a indústria, o mercado, naturalmente, o peso, a força disso, a questão da tecnologia, com que o cinema sempre se debateu desde o início. Quer dizer, aliás, mais do que uma vez foi decretada a morte do cinema, com a ideia de que o cinema não era capaz de se adaptar ao sonoro, não era capaz de se adaptar depois ao CinemaScope, não era capaz de se adaptar ao digital, etc, etc. E o cinema tem vencido todas essas guerras. Isso é indiscutível, não é? Sem deixar de ser arte, sem deixar de ser aquilo que é. Este tempo de hoje, com as grandes potências da distribuição por streaming, traz, naturalmente, que o cinema, o Scorsese, quando fez The Irishman, fez cinema, obviamente, não é? O que é que traz aqui de diferente este mundo agora? E penso que vai projetar-se no futuro. Pela primeira vez, com o digital e agora, sobretudo, com o peso desta tecnologia do streaming e das indústrias de streaming, o que está em causa aqui é o lugar identitário do cinema. Ou seja, é a sala do cinema, como o Rui referiu. Mais tarde ou mais cedo, julgo eu, se calhar perdemos mesmo a sala de cinema. E ficará o Museu do Cinema, as cinematecas, e oxalá que fiquem, não é? E grandes espaços gigantescos. O Glauber Rocha dizia isso perfeitamente. Sim. Há muitos anos que dizia... Há filmes que podem ser projetados em espaços gigantescos e é de uma beleza extraordinária. É verdade, é verdade. O meio termo é que já não dá. O meio termo é que já não dá. Ou então em espaços pequeninos, como a televisão e o computador. E a verdade é que quem faz cinema, e como o Rui, de qualquer forma, não faz cinema para um ecrã pequeno, mesmo tendo isso em atenção, não é? E é completamente diferente. O Godard tem aquelas frases que diz, o cinema é maior que nós. Nós, para ver cinema, temos que olhar para cima, não temos que olhar para baixo, para a televisão, não é?
E, portanto, Eu já isto sou um sim, velho, eu já sou um velho, é preciso ver. não diga isso, é mais novo que eu e qualquer. A minha formação foi essa. A minha Eu sei, eu O sei, miúdo eu o sei, miúdo de hoje já é formado de outra maneira. eu E já sei, não eu vê sei, as coisas como eu sei, eu sei. eu Sim, vejo. e para a nossa geração, digamos, a perda da sala é uma perda. É uma perda. Quer dizer, Claro, perda da sala. claro. Ver um filme em sala é outra coisa completamente diferente. Mas, agora, naturalmente que os filmes são projetados, não em película, nem sei se há alguma sala, capaz de haver uma sala ou duas em Portugal que projeta ainda em película. Mas, nas raríssimas vezes em que nós vemos um filme em película projetado, nós notamos a diferença e aí, enfim, há uma certa nostalgia para quem tem a nossa idade, a Raquel mais nova, em relação a isso. É diferente. Mas o cinema resiste, a arte resiste a todas as tecnologias. E a arte resiste também, não, aí não tem que resistir, o cinema está aberto à relação com as outras artes. O exemplo que o Rui também deu de realizadores, Godard, Chantal Akerman, Agnès Varda, etc. Curiosamente, 3 exemplos franceses que fizeram cinema para ser instalado e exposto, juntamente com outras obras de arte. E isso é muito interessante. Não sei se a Raquel, sobre isto, talvez, e ainda por cima tem experiência em França, e se calhar já viu lá vários exemplos deste, da Varda, da Ackermann. Em relação à tecnologia, acho que isso é inevitável, não é? Com o avanço da tecnologia é inevitável. Na altura que eu estive lá a fazer o doutoramento, tive a oportunidade e tive a sorte mesmo. Nessa altura fui a muitos masterclass e debates na Cinemateca Francesa e nesse preciso momento estavam eles a começar a discutir sobre o papel do diretor de fotografia, que era o meu Seu tema de tema. doutoramento. Sim, tive muita sorte nisso. Sobre o papel deles e a importância do diretor de fotografia. Assisti a muitos debates e masterclasses que me ajudaram imenso. E e a questão da tecnologia, eu acho que realmente é inevitável, porque também já na história do cinema se passou por muitas fases, não é? Do uso para o sonoro, depois para o cinema a cores, e pelo menos, por exemplo, dou o exemplo do Acácio de Almeida, que é aquele que sei melhor. Ele sempre foi uma pessoa que sempre se adaptou à tecnologia. Eu acho que é isso, não há nada a fazer e se as pessoas querem continuar a fazer cinema, seja com câmaras pequenas, grandes, digitais, mas as câmaras digitais acho que são câmaras maravilhosas. Eu gosto muito da tecnologia, e gosto mesmo. E a questão de não ser em película, no mundo da música também, pronto, infelizmente os vinis desapareceram, mas não desapareceram Não totalmente. desapareceram, exato. Voltaram, eu tenho aqui atrás uma Coleção. sim. E só que pronto, é inevitável a tecnologia, mas não é por isso, por ser em digital, que vai pôr em causa se o filme é bom ou é mau, não é? Claro, Não é. claro. Mas Mas o digital permitiu uma certa democratização do ato de fazer cinema. Não é? Eu agradeço ao digital. Exatamente, exatamente, Estou vivo graças ao digital. Não, exatamente, exatamente. graças à eletrónica. À eletrónica. na altura Primeiro lá à eletrónica. em Paris, que se assisti a alguns debates, era a questão que começou-se a falar da conservação do digital, se não desaparecia, poderia desaparecer mais rápido do que a película, e se calhar ainda não sabemos muito bem, não é? Uhum. Não sei se já há respostas para isso. Sabemos que, por exemplo, no anime ainda lá estão as películas lá conservadas, o digital não sabemos, e sei que na altura também se começou, por exemplo, a discutir, por exemplo, o papel, a função do diretor de fotografia ia desaparecer com o digital. Não, é claro que não, porque mesmo sendo digital, tendo muita sensibilidade as câmaras, mas
uma cena qualquer tem que ser bem iluminada para, mesmo sendo com digital, porque não há hipótese. Não é que aqueles filmes amadores ou caseiros ou familiares que nós fazemos, para ter uma certa luz ou cor, o filme tem que ter uma iluminação correta. Não sei se respondi ou se tinha dito mais qualquer coisa dos exemplos lá em França, não sei. Não, era sobre a relação que se vai tornando cada vez mais intensa entre o cinema e as outras artes contemporâneas, porque o cinema, é bom não esquecer, é uma arte contemporânea. Nasceu na nossa modernidade, mas é uma arte contemporânea. E tem uma relação que se vai aprofundando com as outras artes. E eu referi três realizadores franceses, Godard, Varda e Akerman, Akerman não é francês, é Varda, que praticaram, digamos, esse modo de diálogo com as outras artes. Não sei se viu alguma dessas instalações de algum deles em Paris. Não. Muito bem. Mas vi coisas extraordinárias, por exemplo, vi aquela exposição no Pompidou das cartas acho que era do Vitor Erice, com, agora não me recordo, do outro realizador. Com o Kiarostami. Mas mais uma vez isto é híbrido e complexo, é que há cineastas que procuram a galeria e o museu para fazer um projeto artístico, e há os artistas plásticos que procuram o cinema. Exatamente. Pronto, portanto, isto nós estamos o Psycho do Douglas Gordon, Psycho 24 horas, não é? Até já é uma chatice, porque são tantos, que até já é demais, porque de repente parece que todos os artistas plásticos têm que absolutamente trabalhar com vídeo. Não percebo porquê, mas também percebo ao mesmo tempo a tentação. É porque o cinema, de facto, é a arte que todos nós sabemos e dizemos isto. Independentemente de onde se mostra, ela é a arte que consegue juntar as outras artes todas, no fundo. Ela consegue roubar a toda a gente, à pintura, à escultura, a tudo, para poder existir, no fundo, para poder se completar e se apresentar, seja onde for. Já não tem a ver com o local onde se apresenta, tem a ver com a forma de construir, de produzir. No fundo, o cinema é a síntese de todas as outras artes. É a sétima arte, ela tem essa responsabilidade também, porque é a última, e olha para trás e vê aquilo tudo à sua frente, tem que ir buscar, como é óbvio, não é? Tem essa capacidade ainda por cima, a sua função é essa, ainda por cima, portanto, aproveita, não é? E por isso isto faz pensar de todos os lados, não é? São reflexões complexas, por isso é que eu digo, acho que a academia tem que falar muito com os produtores criativos, com quem faz, quem sofre por fazer, quem faz da sua vida um objeto de... É que não é só o objeto artístico que está em jogo, não é só a criatividade, não é só a criação, não, é o modo de vida. Como é que nós conseguimos... É uma vida inteira que tem... Exatamente. Como é que nós conseguimos viver economicamente fazendo aquilo que nós gostamos, como queremos, com a liberdade que queremos? O que é que isso significa? O que é preciso... Como é que se vive isto tudo? E aí entra o Estado outra vez, com as suas obrigações em relação à arte. Claro, entra tudo, é a vida. Não é? É como gerir a vida. Com cinema ou sem cinema. Mas quem optou, é como um artista plástico também, optou por fazer ser escultor ou ser pintor, não sei o que, se calhar não vende nada. Não é? Como é que ele come? Como é que ele paga a renda de casa? Quer dizer, toda esta gestão à volta da produção artística é muito complexa, porque o mais fácil é ceder e fazer produtos vendáveis, imediatamente. E nós vemos isso agora, mais uma vez, voltando ao tempo da pandemia, não só com o cinema e com as salas, com os cineclubes, com os festivais confinados, como estão, como o teatro. O teatro está numa situação terrível, as companhias de teatro estão numa situação terrível, os músicos, os técnicos, porque muitas vezes as pessoas esquecem-se dos técnicos, não é? Os técnicos que acompanham, que estão nos bastidores da representação teatral ou da representação de dança, por exemplo, são os invisíveis, não é?
Acho que a primeira vez que nós vimos os técnicos verdadeiramente foi este ano, quando eles fizeram uma manifestação em Lisboa, se não me engano. Sim, Não é? quando houve aquelas mobilizações para Caixas. arranjar alimentos e coisas. Exatamente, É verdade, estamos a viver um período muito intenso. terrível e que pode... Muito rico também, muito rico. Porque Muito obriga-nos rico, a pensar. sim, muito rico. Eu penso que aqui aquela pergunta retórica, se há uma crise interna do cinema, acho que estamos de acordo todos. Não há crise interna do cinema. Não há uma crise interna do cinema. Não. O cinema passou por as crises todas que nós conhecemos, por 2 guerras mundiais, genocídios, o Holocausto, as crises financeiras, a Grande Depressão e a crise financeira de 2017. Não, a grande crise é a reflexão. O que é que nós vamos fazer? Claro. Depois disto tudo, que nos meteu em questão até a nossa própria vida, que tipo de filmes é que vão sair agora? O que é que vamos fazer como cinema? O que é que justifica fazer? Quais são as histórias que temos para contar? Vamos continuar a contar historinhas? Quer dizer, não sei. Acho que aqui estamos a viver um momento muito especial. É verdade, e os artistas têm aí a palavra. Eu reparo, a Inês deve estar já um bocado preocupada connosco, porque já são 4h28, ultrapassámos o tempo todo, Inês. Ponha-nos na ordem, se faz favor. A conversa estava muito interessante, mas assim, não temos perguntas por parte do público. Se a todos não sei, diga, Inês. Há perguntas? Não, para já não há. É isso que eu estou a dizer. Então, se não há. Não é? Perguntas, as 20 pessoas que estão a ver este painel, se tiverem algumas perguntas. Prime time. Então, prime time. 20 pessoas verdadeiras, autênticas, não é? Não é uma audiência, são espectadores. A audiência é aquilo. Está gravado, depois. Está gravado. Okay. Está gravado, exato. Então, Inês, se me permite, fechamos então esta conversa, que eu acho que para mim foi muito agradável, gostei muito de estar convosco, com a Inês, com a Raquel e com o Rui. Nunca tinha estado com nenhuma de vós, nem com o Rui. Ainda nunca estive em presença com nenhum de vós, acho eu. Sempre ouvi falar imenso em si. Sempre ouvi falar imenso, mas nunca o Não diga que foi mal. Não, nunca foi mal. E gostei muito de estar convosco. Obrigado aos caminhos, obrigado, Inês, pela sua paciência em estar aqui a tomar conta de nós. E até um dia, se possível, não confinadamente. Sim. Se possível, em presença. Foi um prazer também, obrigado. Obrigado. Também queria agradecer aos Caminhos por me ter convidado. E queria dizer que também temos que ver este lado da tecnologia, também tem coisas boas. Pelo menos a mim tem-me sucedido coisas. Se calhar se não houvesse esta pandemia, estas tecnologias, não estaríamos hoje aqui a falar. Quem sabe? Não sei, acho que temos que ver ver as coisas por um lado positivo, tem as suas coisas negativas, positivas, mas eu tenho esperança e sou otimista que pelo menos vai-se ultrapassar isto. Depois, mais tarde, um dia às tantas virá outra pandemia, espero bem que não, mas é o que dizem os cientistas, portanto temos que nos habituar a viver com isto e a conviver, não é? Mas eu tenho esperança que para o ano as coisas vão melhorar. Sim. Está aí a vacina já. Já está. Pronto, isso vai demorar, mas acho que vai. Eu sou otimista, pronto, temos que ser um bocado otimistas, não é? E o que é que fazemos agora? Vamos embora ou continuamos aqui? Vou só dar por encerrada a sessão, então. Eu vou dar agora a minha palavra. Pronto, antes de mais agradecer a vossa presença, o Caminhos agradece imenso a vossa presença e agradece o facto de vocês terem aceito o nosso convite e por fazerem parte desta 26ª edição do Caminhos. Agradecer a todos os espectadores que tivemos durante este painel e só para lembrar que amanhã, dia 17, à mesma hora, via Facebook também, teremos outro debate chamado Festivais de Cinema e Novos Autores e teremos como convidados a cineasta Ana Rocha de Souza e o cineasta David Pinheiro Vicente. Pronto, da minha parte é tudo.
Agradecer mais uma vez à professora Bíblia, à professora Raquel e ao Rui, muito obrigada por terem estado connosco e até uma próxima. Oxalá presencial. Obrigada. Até à próxima. Até breve para todos. Até breve. Com licença.